Seja bem-vindo ao canal Frases que Curam. Eu sou Wesley Silva e juntos vamos fazer afirmações de reprogramação mental repetidas por 108 vezes para curar todas as áreas de nossas vidas. Recomendo que você escute esse áudio por 21 dias consecutivos e volte nele sempre que desejar. Você pode ouvir esse áudio durante o dia, nos seus afazeres diários, ou sentado e relaxado. Outra forma de aproveitar é colocar para tocar enquanto estiver dormindo. Vamos começar. Reprogramação mental para a realização de sonhos. Eu tenho a capacidade de transformar todos os meus sonhos em realidade. Eu tenho a capacidade de transformar todos os meus sonhos em realidade. Eu tenho a capacidade de transformar todos os meus sonhos em realidade. Eu tenho a capacidade de transformar todos os meus sonhos em realidade. Eu tenho a capacidade de transformar todos os meus sonhos em realidade. Eu tenho a capacidade de transformar todos os meus sonhos em realidade. Eu tenho a capacidade de transformar todos os meus sonhos em realidade. Eu tenho a capacidade de transformar todos os meus sonhos em realidade. Eu tenho a capacidade de transformar todos os meus sonhos em realidade. Eu tenho a capacidade de transformar todos os meus sonhos em realidade. Eu tenho a capacidade de transformar todos os meus sonhos em realidade. Eu tenho a capacidade de transformar todos os meus sonhos em realidade. Eu tenho a capacidade de transformar todos os meus sonhos em realidade. Eu tenho a capacidade de transformar todos os meus sonhos em realidade. Eu tenho a capacidade de transformar todos os meus sonhos em realidade. Eu tenho a capacidade de transformar todos os meus sonhos em realidade. Eu tenho a capacidade de transformar todos os meus sonhos em realidade. Eu tenho a capacidade de transformar todos os meus sonhos em realidade. Eu tenho a capacidade de transformar todos os meus sonhos em realidade. Eu tenho a capacidade de transformar todos os meus sonhos em realidade. Eu tenho a capacidade de transformar todos os meus sonhos em realidade. Eu tenho a capacidade de transformar todos os meus sonhos em realidade. Eu tenho a capacidade de transformar todos os meus sonhos em realidade. Eu tenho a capacidade de transformar todos os meus sonhos em realidade. Eu tenho a capacidade de transformar todos os meus sonhos em realidade. Eu tenho a capacidade de transformar todos os meus sonhos em realidade. Eu tenho a capacidade de transformar todos os meus sonhos em realidade. Eu tenho a capacidade de transformar todos os meus sonhos em realidade. Eu tenho a capacidade de transformar todos os meus sonhos em realidade. Eu tenho a capacidade de transformar todos os meus sonhos em realidade. Eu tenho a capacidade de transformar todos os meus sonhos em realidade. Eu tenho a capacidade de transformar todos os meus sonhos em realidade. Eu tenho a capacidade de transformar todos os meus sonhos em realidade. Eu tenho a capacidade de transformar todos os meus sonhos em realidade. Eu tenho a capacidade de transformar todos os meus sonhos em realidade. Eu tenho a capacidade de transformar todos os meus sonhos em realidade. Eu tenho a capacidade de transformar todos os meus sonhos em realidade. Eu tenho a capacidade de transformar todos os meus sonhos em realidade.
Eu tenho a capacidade de transformar todos os meus sonhos em realidade. Eu tenho a capacidade de transformar todos os meus sonhos em realidade. Eu tenho a capacidade de transformar todos os meus sonhos em realidade. Eu tenho a capacidade de transformar todos os meus sonhos em realidade. Eu tenho a capacidade de transformar todos os meus sonhos em realidade. Eu tenho a capacidade de transformar todos os meus sonhos em realidade. Eu tenho a capacidade de transformar todos os meus sonhos em realidade. Eu tenho a capacidade de transformar todos os meus sonhos em realidade. Eu tenho a capacidade de transformar todos os meus sonhos em realidade. Eu tenho a capacidade de transformar todos os meus sonhos em realidade. Eu tenho a capacidade de transformar todos os meus sonhos em realidade. Eu tenho a capacidade de transformar todos os meus sonhos em realidade. Eu tenho a capacidade de transformar todos os meus sonhos em realidade. Eu tenho a capacidade de transformar todos os meus sonhos em realidade. Eu tenho a capacidade de transformar todos os meus sonhos em realidade. Eu tenho a capacidade de transformar todos os meus sonhos em realidade. Eu tenho a capacidade de transformar todos os meus sonhos em realidade. Eu tenho a capacidade de transformar todos os meus sonhos em realidade. Eu tenho a capacidade de transformar todos os meus sonhos em realidade. Eu tenho a capacidade de transformar todos os meus sonhos em realidade. Eu tenho a capacidade de transformar todos os meus sonhos em realidade. Eu tenho a capacidade de transformar todos os meus sonhos em realidade. Eu tenho a capacidade de transformar todos os meus sonhos em realidade. Eu tenho a capacidade de transformar todos os meus sonhos em realidade. Eu tenho a capacidade de transformar todos os meus sonhos em realidade. Eu tenho a capacidade de transformar todos os meus sonhos em realidade. Eu tenho a capacidade de transformar todos os meus sonhos em realidade. Eu tenho a capacidade de transformar todos os meus sonhos em realidade. Eu tenho a capacidade de transformar todos os meus sonhos em realidade. Eu tenho a capacidade de transformar todos os meus sonhos em realidade. Eu tenho a capacidade de transformar todos os meus sonhos em realidade. Eu tenho a capacidade de transformar todos os meus sonhos em realidade. Eu tenho a capacidade de transformar todos os meus sonhos em realidade. Eu tenho a capacidade de transformar todos os meus sonhos em realidade. Eu tenho a capacidade de transformar todos os meus sonhos em realidade. Eu tenho a capacidade de transformar todos os meus sonhos em realidade. Eu tenho a capacidade de transformar todos os meus sonhos em realidade. Eu tenho a capacidade de transformar todos os meus sonhos em realidade. Eu tenho a capacidade de transformar todos os meus sonhos em realidade. Eu tenho a capacidade de transformar todos os meus sonhos em realidade. Eu tenho a capacidade de transformar todos os meus sonhos em realidade. Eu tenho a capacidade de transformar todos os meus sonhos em realidade. Eu tenho a capacidade de transformar todos os meus sonhos em realidade. Eu tenho a capacidade de transformar todos os meus sonhos em realidade. Eu tenho a capacidade de transformar todos os meus sonhos em realidade. Eu tenho a capacidade de transformar todos os meus sonhos em realidade. Eu tenho a capacidade de transformar todos os meus sonhos em realidade.
Eu tenho a capacidade de transformar todos os meus sonhos em realidade. Eu tenho a capacidade de transformar todos os meus sonhos em realidade. Eu tenho a capacidade de transformar todos os meus sonhos em realidade. Eu tenho a capacidade de transformar todos os meus sonhos em realidade. Eu tenho a capacidade de transformar todos os meus sonhos em realidade. Eu tenho a capacidade de transformar todos os meus sonhos em realidade. Eu tenho a capacidade de transformar todos os meus sonhos em realidade. Eu tenho a capacidade de transformar todos os meus sonhos em realidade. Eu tenho a capacidade de transformar todos os meus sonhos em realidade. Eu tenho a capacidade de transformar todos os meus sonhos em realidade. Eu tenho a capacidade de transformar todos os meus sonhos em realidade. Eu tenho a capacidade de transformar todos os meus sonhos em realidade. Eu tenho a capacidade de transformar todos os meus sonhos em realidade. Eu tenho a capacidade de transformar todos os meus sonhos em realidade. Eu tenho a capacidade de transformar todos os meus sonhos em realidade. Eu tenho a capacidade de transformar todos os meus sonhos em realidade. Eu tenho a capacidade de transformar todos os meus sonhos em realidade. Eu tenho a capacidade de transformar todos os meus sonhos em realidade. Eu tenho a capacidade de transformar todos os meus sonhos em realidade. Eu tenho a capacidade de transformar todos os meus sonhos em realidade. Eu tenho a capacidade de transformar todos os meus sonhos em realidade. Eu tenho a capacidade de transformar todos os meus sonhos em realidade. Eu tenho a capacidade de transformar todos os meus sonhos em realidade.